Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Redação. Em 2022, a música nacional comemora os 110 anos de nascimento de Luiz Gonzaga. Cantor, sanfoneiro e compositor, o artista natural de Exu revolucionou a história da música nordestina e popularizou gêneros como o baião, o xote e o chachado em todo o país. Para bater um papo sobre esse assunto, recebemos hoje Paulo Vanderlei, pesquisador da vida e obra de Luiz Gonzaga, Nonato Lima, músico e sanfoneiro, e Richel Martins, jornalista e também músico e compositor. Primeiramente, pessoal, muito obrigado a todos pelo convite aceito. Eu gostaria de começar esse programa com uma palhinha, pode ser, Nonato? Vamos nessa. Perfeito, muito obrigado. Paulo, o aniversário de Luiz Gonzaga é só em dezembro, mas as comemorações já começaram, não é isso? Já começaram. É dia 13 de dezembro, né? O dia aniversário de Luiz Gonzaga, que é o nome dessa canção que o Nonato apresentou aqui pra gente. Richel, boa tarde pra vocês, boa noite. Muito mais estar com vocês aqui. 13 de dezembro, uma música que gravou em 53. E é interessante que, desde que eu me entendo de gente, dia 13 de dezembro, a gente está comemorando as homenagens para o seu Luiz Gonzaga. E esse ano a gente vai lançar um livro, né? A gente está fazendo um projeto em homenagem a esses 110 anos, que a gente vai ter um bocado de história para contar aqui durante o programa. Com certeza. Michel, o legado, a importância de Luiz Gonzaga para a música? Luiz Gonzaga é Nordeste, é tradução do que o mundo conhece de música nordestina, né? Foi através da voz, da criatividade, da produtividade, da sanfona de Luiz Gonzaga, da sonoridade da voz dele que o mundo hoje conhece o que é o Nordeste do Brasil. Talvez depois dele, né, Paulo, outros nomes vieram ali para completar esse nosso time, esse nosso currículo cultural, mas certamente acho que Luiz Gonzaga foi o primeiro e sempre será o rei da música nordestina. Perfeito. Nonato, você já trabalhou, né, já teve participação aí com o Dominguinhos, com outros grandes nomes aí da música nordestina. Qual a importância do trabalho do Luiz Gonzaga, a influência no seu trabalho hoje e o legado que ele deixou? Eu acho que para todo sanfoneiro que é nordestino, né, Luiz Gonzaga vem sempre em primeiro lugar. E então já vem do berço, né? A gente já nasce com aquela cultura, com aquele som daquela sanfona nordestina, a gente já sabe que é ele, né, que criou aquilo e deixa um legado assim para a eternidade, né? E a gente está só continuando o legado. Perfeitamente. Os Beatles, por exemplo, eles popularizaram o formato tradicional de bandas de rock de baixo, guitarra, bateria. Não que não tivesse isso antes, mas eles sedimentaram isso. O Luiz Gonzaga, fazendo um paralelo, ele teria sido responsável por sedimentar a zabumba, triângulo e sanfona para o forró? O que você acha, Paulo? Na verdade, ele que fez essa junção, né? Não existia, existe na música popular brasileira, em que você, nessa sanfona, colocasse um triângulo e a zabumba, agudo e grave, para formar a formação musical. Isso foi uma criação absolutamente do seu Luiz Gonzaga, né? Então, ele foi um divisor de águas na música popular brasileira, e foi uma coisa tão genial, tão incrível, que assim, mudou realmente a trajetória. É um pilar, né? Cravou ali. Daqui para frente, nós fizemos algo diferente e vai ser usado para sempre, né? Eu estou falando a criação do Baião, foi ali no final, meados dos anos 40, né? Começou com um grupo musical cearense, 4 As em Curim, gravando Gonzaga e Humberto Teixeira, né? Um cearense de Iguatu. Nos anos 50 que veio aquela sacada, né? Ele estava tentando, começou com a sanfona, colocou um pandeiro, colocou a zabumba. Aí, quando ele estava andando em Recife, eu vi um moleque vendendo
aquele negócio chinês, né? Uma comida. Ele, rapaz, Aqui é chamado de chegadinho, né? chegadinho. Aí ele falou, achei o marido da zabumba. Aí fez a formação, sanfona, triângulo e zabumba. Criação do seu Luiz Gonzaga. Genial, né, Richel? É a cabeça, assim, para pensar em termos musicais. Para você ver que a sonoridade do dia a dia do nordestino, né? A gente já tem muito disso, né? A gente ouve muito bem as coisas da natureza ou as coisas do dia a dia, da feira, os gritos e vai criando. Isso tem todo dia aqui no nosso sertão. Luiz Gonzaga aproveitou essa genialidade dele de perceber essa sutileza do som grave da zabumba com o som agudo do triângulo e juntar com um instrumento extremamente complexo e harmônico, também melódico, que é a sanfona, e casou aí nesse monte de ritmo que ele inventou, né? Exato. É um trio, você vê, ele é um trio, mas Luiz Gonzaga criou muita coisa em cima dessa formação. Ritmicamente, as construções melódicas também, ele ditou muitas regras e continua ditando muitas regras, inspirando muitos compositores. E teve uma das regras, né, Richel, só te completando também, quando ele fez a formação de um trio, existe uma ordem que ele coloca o trio, ele coloca a sanfona sempre no meio, o zabumba ao lado direito, que é o lado do teclado, para complementar, que o lado é um pouco médio agudo, né, para complementar. E como o baixo ele é o grave, fica o triângulo que é médio agudo, então para ficar aquela sintonia. Olha aí. Entendeu? Sempre ele fez essa formação. Se você prestar todas as apresentações dele são dessa forma. Perfeito. Paulo, E ele ficava com raiva quando ele viu um trio mal formado. Ele, esse negócio aí tá torto, tá dando pensa. certo, não. esse caminho aí de procurar pesquisar a vida de Luiz Gonzaga não começou com esse livro, né? A gente sabe que você trabalhou na consultoria do filme, de pai para filho, no desfile que teve em homenagem a Luiz Gonzaga. Como é que surgiu esse interesse em pesquisar a vida de Luiz Gonzaga? Quando eu era menino, né, o meu pai, ele era gerente do Banco do Brasil, né? Então eu morei, só para vocês terem uma ideia, em 15 cidades, né, em todos no Nordeste. Então eu rodei que só molesta. Eu, com 8 anos de idade, fui morar em Exu, já era a minha 7ª cidade, ou 6ª ou 7ª cidade. Meu pai chegou em casa dizendo, nós vamos morar na terra de Luiz Gonzaga. Foi uma alegria lá em casa. Eu morava em Alagoas, fui transferido para Pernambuco, e lá, chegamos lá, meu pai conheceu o seu Luiz, foi colega da maçonaria dele, ficou amigo. E assim, eu diria que eu tive uma imersão muito grande de nordestinidade no dia da despedida do seu Luiz Gonzaga também. Né? Porque meu pai, como eu falei há pouco, ele era maçom, ele foi em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, no dia da despedida do seu Luiz Gonzaga, no dia do sepultamento dele. Só foram 4 pessoas, foi meu pai, o Gonzaguinha, a Edesuíta Rabelo, que é a viúva do seu Luiz Gonzaga, e o padre Gotardo Lemos, também aqui de Cearense. Sempre cearense na vida do seu Luiz Gonzaga, né? Eu, fazendo parênteses, o padre Gotardo Lemos foi quem fez aquela música em homenagem ao Papa, que o Gonzaga cantou para o Papa João Paulo II no Castelão, nos anos 80. E eu fui embaixo, filmando o enterro. Meu pai me deu a câmera. É curioso. Um moleque lá no meio da confusão filmando o único registro que tem não, tem assim, existe TVs, né? Algumas outras coisas. TVs da época Mas o maior acho que é o que ele fez. Quanto tempo de gravação? Tem mais de 2 horas. Você vê. E assim, a saída do cortejo na igreja, e ali, assim, foi uma imersão muito grande de nordestinidade. Era cantador, cigano, sanfoneiro, vaqueiro, uma arruma de artista. E eu, sabe, aquela coisa vendo todo mundo, e eu tenho muito vivo isso na minha memória. Muito vivo. E de lá para cá, só para vocês terem uma ideia, 6 meses depois, estava sendo inaugurado o Museu do Gonzagão. Que depois da partida do seu... Lá em Exu. Lá em Exu. O Gonzaguinha, ele colocou aquilo faca nos dentes, vou levar para frente isso. E aí meu pai, junto com outras pessoas da comunidade, lá em Exu, fizeram uma equipe. E 6 meses depois, eu estava lá, meu pai filmando dessa vez, eu estava entre o Gonzaguinha e o Dominguinhos no momento da inauguração do museu. Isso tem filmado em registro. Quer dizer, então de lá para cá, aí a gente vem colecionando, juntando materiais, viajando. E quando foi em 2005, por aí, 2006, nós fizemos um site, que é o luizluagonzaga.com.br. Aí você perguntou sobre o filme, né, sobre o desfile, e as pessoas acabavam nos achando através do site. Que no ano do centenário teve quase 5 milhões de acessos a esse site. Muita 2012, coisa. Né? 2012. E aí foi dando consultoria, montando projetos, e aí acabando dando pitaco em um bocado de coisa. Só para ter uma ideia e passar aqui para fazer essa roda girar, na época do filme, só esse negócio de colecionador parece coisa de gente doida. Eu mandei fazer todas as épocas, de todas as peças que o Luiz Gonzaga usou. Chapéu, gibão, pegava a revista, ia lá em Romildo, Aprígio,
lá em Oricuri para fazer exatamente Mesmo jeito. ficar fiel, né, ao que ele usava. E aí, na época do filme, eu emprestei todas essas peças. Então, todas aquelas peças de couro que o Chambinho do acordeão usou lá no filme, são todas da nossa coleção. E devolveram? Devolveram. Tá lá no museu pessoal, né? Tá na minha casa aqui em Fortaleza, lá no nosso apartamento. Então, que nosso apartamento, na verdade, se confunde com eu diria com quase um museu mesmo, né? Porque começa desde a porta. Tem muita coisa que tem na casa desse rapaz. Aí vamos juntando aos poucos, né, Nonete? Vale uma equipe de reportagem lá, conferir depois, né? A gente serão pode lá. pensar. Serão sempre bem-vindos. Paulo, você comentou aí que em torno do Luiz Gonzaga, muitos cearenses. A gente disse que ele é pernambucano porque Exu pertence juridicamente ao estado de Pernambuco, mas está ali na fronteira com o Ceará. Ele se alistou no Exército aqui em Fortaleza, né, no 23BC. A vida dele é mais cearense do que pernambucana, a gente pode dizer assim? Eu diria que a vida dele é Brasil, mas tem uma influência muito forte do Ceará. Eu costumo dizer também que esse negócio de tracinho de mapa é só estar nos mapas. Porque quando você atravessa ali, andando ali no Cariri, tudo na mesma região. Na mesma região, né? Uma região, eu diria que o berço da cultura brasileira está ali. Está ali. Vou fazer só um parênteses. Interessante essa colocação. Se eu pegar Exu, eu fico puxando a sardinha, né, para a nossa região, Cariri, Pernambuco, Ceará. Se eu fizer um compasso ali de 300 quilômetros, olha só a quantidade, eu vou citar só alguns, tá? Um compasso, eu tenho Padre Cício, eu tenho Patativa da Saré, Zé Dantas, Humberto Teixeira, Zé Clementino, ali em Vaz Alegre, né? Lampião, Expedito Celeiro. Só fizer um compasso assim, de 300 quilômetros, olha a riqueza da nossa nordestinidade, de tantos gênios que surgiram dali, como o já estava falando agora há pouco, né? Como a nossa cultura ela é riquíssima, né? E ali é onde está o Cariri cearense, é onde está o cearense de verdade, né? O nosso cearense de capital perdeu um monte de qualidades que o cearense do Cariri, pernambucano ali, são na minha visão, os nordestinos de verdade. O pessoal que... Lá ainda está mais forte. Muito mais forte ainda. Bem genuína, aquela chapada incrível, né? Chapada da Araripe. Maria. Demais. Paulo, o livro, eu li que ele está sendo pensado de uma forma que soe como se fosse o próprio Luiz Gonzaga narrando. Explica pra gente. Rapaz, isso aí é coisa de gente doida, tá? É por isso que eu estou perguntando. Eu ficava brincando, porque assim, como foi que surgiu a ideia do livro, né? A ideia do livro foi o seguinte, porque o Luiz Gonzaga é o artista brasileiro mais biografado, assim. Talvez seja um dos brasileiros com mais publicações, junto com o Lampião, Padre Cícero, não sei de outros nomes que tenham tanto livro publicado. E aí qual foi a ideia? De fazer algo diferente, e aí esse estalo surgiu na época do lockdown, muitas lives acontecendo na pandemia. Tinha live do Nonato Lima, inclusive que uma vez nós participamos junto com o Fausto Nilo, foi bem bacana. Aos 80 anos. E aí qual foi a ideia? De trazer o seu Luiz Gonzaga contando a vida dele. Aí nós começamos a montar o projeto, pegamos várias entrevistas de rádio, várias entrevistas de TV, transcrevemos isso para texto, mais de 30 horas de áudio, e começamos a montar de forma cronológica do próprio Gonzaga contando a vida dele. Aí começamos a montar esse material. Nasceu em Exu, se viu no Exército no Ceará, foi para Minas, esteve no Pará e contando a vida dele. Paralelo a isso, nós convidamos, como são 110 anos, nós convidamos 110 pessoas que tiveram alguma influência do seu Luiz Gonzaga. Aí gravamos com o Nonato Lima, gravamos com o Raimundo Fagner, Elba Ramalho, Aldair José, Lenine, e começamos a falar com um bocado de gente. Numa dessas gravações, nós fomos gravar com a Dominique Dreyfus, que é uma jornalista, que é o primeiro livro que eu li, fora daqueles livros de colégio, né, digamos assim. Foi da Dominique, quando eu morava em Salvador. Inclusive eu fui no lançamento. E a Dominique, ela ficou 3 meses, Richel. 3 meses, pessoal, rodando com o Luiz Gonzaga, gravando. E gravou 30 horas de áudio. Material inédito, que está na biografia dela, que é maravilhosa. E quando eu contei para ela a história do livro, ela falou, Paulo, eu tenho aqui esse material que eu gravei com Gonzaga em fita. Foi o que ela fez. Você não quer? Cara, a Dominique é uma pessoa assim, ilumina, fica até arrepiado falando. Ela nos cedeu esse material. Junto com o Benefão Teles, hoje, ela é consultora do projeto. Nós transcrevemos esse material. Cara, eu fico emocionado falando, porque eu ficava assim, quando eu recebi o material, até 2, 3, 4 horas da manhã ouvindo as conversas, os bate-papos, coisas impublicáveis, coisas publicáveis. E esse material virou o principal dentro do nosso projeto. E aí estamos contando a vida do seu Luiz Gonzaga por ele mesmo. E nos capítulos nós vamos ter QR Codes.
em que a pessoa aponta o celular e Escuta. escuta o próprio Uau. Luiz Gonzaga contando a vida dele. Então, é um audiolivro contado pelo Sr. Luiz Gonzaga. Perfeito. E para compor essa quantidade de coisas, nós colocamos várias matérias de revistas, várias matérias de jornais, revista do rádio, Cena Muda, Manchete. Na medida que o livro vai avançando, eu vou ter matérias na íntegra, Vai contextualizando, né? da época, para ir contextualizando as falas de Sr. Luiz Gonzaga. Então, as pessoas vão ler uma matéria da revista do rádio de 1947. Revista O Cruzeiro de 1952. Então, é Gonzaga contando com muitas fotos. O Vladimir Barros, que é o nosso diagramador, é um gênio. Costumo brincar que é o expedito celeiro digital. O menino é o cão chupando manga para fazer as coisas bonitas. No Nativo viu como é que está ficando o projeto. E aí a gente está fazendo esse projeto, o livro vai ter umas 400 páginas. Quer dizer, rapaz, é um arrumo de coisa, viu? Ansioso para ver. Gerou expectativa, né? Totalmente. Já quero ver o livro logo. Sai quando mesmo, hein? Rapaz, a gente está trabalhando com tudo para lançar esse livro agora no aniversário, dos 110 anos. E você falou... Então é para dezembro. É para dezembro. Aí você falou o nascimento do Luiz Gonzaga, porque o nome do livro é outra sacada. Sim. Porque o nome do seu Luiz Tinha o sobrenome Nascimento, né? é Luiz Gonzaga do Nascimento. E o nome do livro é Luiz Gonzaga, 110 anos do Nascimento. Do Nascimento. Perfeito. Pessoal, a gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouco, porque o Papo de Redação vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Não sai daí. Com você, que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar, alguém que se deseja rever, saudade tão se assina, tiro isso por mim, que me viu doida sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó, saudade assim faz voer, amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Laia, la 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 laia, laia, la la laia, 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 laia. Viva, seu Gonzaga! Nonato, no bloco anterior, né, o Paulo falando aí a ideia da concepção desse livro, que expectativa gerou em você? Rapaz, primeiramente uma felicidade por estar participando desse livro. Fiquei muito honrado com o convite do Paulo. E uma expectativa assim que a gente jamais esperava. Vai ser uma contribuição para a história da música, para a história da sanfona, né? O Nordeste todo só tem a agradecer esse cabra aí, ó, esse grande pesquisador e amigo, que eu tenho o prazer de ser amigo dele. E a gente se conheceu em 2012, não foi, Paulo? Naquela época lá do Dominguinhos, né? Você tá ficando velho, bicho. Rapaz, já faz mais 10 anos, né? Tá fazendo. E, então, o que o Paulo tem contribuído, assim, é sempre, quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu sempre recorro a ele, assim. Acho que não só eu, mas todo mundo, né? Recorre a ele, assim, que a gente quer saber de alguma coisa, quer alguma coisa. Então, esse livro, assim, vai dar muito o que falar e vai ser uma coisa histórica que vai ficar, né? Como foi a sua contribuição para a obra? Como está sendo? A minha contribuição, a gente falou um pouco da questão do centenário do Luiz Gonzaga, que teve algumas coisas boas que ocorreram comigo, né? Teve um festival que teve em homenagem ao centenário do Luiz Gonzaga, um festival de sanfona que teve aqui no Ceará, que foi organizado pelo Programa de Sanfonas do Brasil, do Rodolfo. E teve uma competição de acordeon, né? E nessa competição era obrigatório tocar uma música de Luiz Gonzaga, né? E nessa época, até eu conversava com o Dominguinhos, seu Domingos, me indica uma música para tocar aqui no festival, não sei o quê. O Dominguinhos sempre muito simpático, não, rapaz, toca qualquer um que você toca bem, vai dar certo, não sei o quê, aquela coisa toda dele, aquela simplicidade dele. E resumindo, foi o festival e eu ganhei esse festival, né? Na época foi até a sanfona entregue na época o governador era o Cid Gomes, e eu recebi essa sanfona, né? Uma sanfona preta. Então a gente conversou muito sobre essa questão e também algumas coisas. Nós gravamos com o Flávio José, não foi? Foi nesse dia, foi eu, Flávio José, quem foi outra pessoa? Paulo? Não, foi nós três. Foi só nós três, não foi? Foi. Pronto, foi eu, Flávio José e o Paulo. E a gente conversou sobre uma história, o que o Luiz Gonzaga influenciou na minha vida, né? Que eu falei aqui no começo, algumas coisas. E tem uma história engraçada, Fernanda, e de fato importantíssima assim, na minha vida, que quando eu era pequeno, até eu contei essa história no livro, vou contar aqui para vocês. Eu não tocava sanfona ainda, meu pai é sanfoneiro,
E eu sonhei com uma pessoa, com um senhor tocando assim para mim, não sabia quem era, né? Essa pessoa não conhecia, nunca tinha visto a foto de Luiz Gonzaga na minha vida. E eu não conhecia. E essa pessoa tocando sanfona para mim, com um certo tempo eu vi uma capa de um CD, e eu vi esse senhor é Luiz Gonzaga. Incrível que pareça. Vocês acreditam nisso? Olha, interessante. Eu não conhecia ele, então eu vim conhecer, eu vi essa pessoa no sonho, mas não sabia quem era. Conheci quando eu vi a capa do disco, que era Luiz Gonzaga. Não, Então, e isso vale pra a pena mim dizer que o Nonato nasceu depois que o Luiz Gonzaga já tinha morrido, né? foi assim, um ano depois, dia 8 de dezembro, dia de pois Nossa Senhora é. da Conceição. Pois é. Aí, então, de fato, isso representa muito para mim, né? Isso e esse legado que eu venho trazendo através de meu pai, que me deixou, meu pai ainda é vivo, mas continuei o legado dele, a questão da sanfona. Então, esse começo da minha vida é muito importante. Bacana. Paulo, quanto tempo trabalhando nesse projeto do livro? Só fazer um parênteses, eu acredito mais nesse negócio de sonho, né? E assim, eu nos últimos anos, você está falando do Projeto do Livro, tem pelo menos 2 anos no Projeto do Livro, eu durmo e acordo sonhando com Luiz Gonzaga. E eu outro dia Ouvindo a voz dele, né? Ouvindo a voz dele, porque assim, eu ia deitar ouvindo a gravação e muitas vezes eu não sabia se eu tinha ouvido mesmo, se foi durante o sonho, depois eu ouvi de novo. Eu estava brincando esses dias numa vídeo com a Dominique Dreyfus e com o Bené Fonteles. Eu sempre conversei muito sobre o Luiz Gonzaga, porque assim, é uma responsabilidade muito grande trazer a narrativa dele, da própria vida, fazendo algumas edições, porque tem coisa que a gente entende que não é legal entrar, e é muita responsabilidade fazer isso. E eu fico perguntando para ele, né? Seu Luiz, o que você acha? Mas assim, enquanto eu estou perguntando, é maravilhoso. Agora, quando eu acho que ele está respondendo, meu amigo... Mas é isso mesmo, a gente continua. Então, no projeto do livro, nós estamos há praticamente 2 anos, montando o projeto. Nós temos um parceiraço, que é o meu amigo Ulisses Brandão, que é de uma produtora lá de Pernambuco, da Viu Cine, que entrou com a gente nessa empreitada. E estamos assim, com alguns parceiros nesse projeto. Conseguimos aprovar o livro na lei de incentivo. As contas ainda não fecham, né? Porque é tudo muito caro, porque além dessas 400 páginas, nós vamos lançar um anexo, tá, Michel? Um anexo, que o livro vai vir numa caixa. Quando você abre a caixa, vai vir um cartaz de Luiz Gonzaga, panfleto, ingresso de show, tudo solto dentro da caixa. Você pode botar uma sanfona. Pode botar uma sanfona. Como dizia seu Luiz Gonzaga, vai parar, peixe. E aí, o anexo do livro, nós vamos lançar a discografia completa do seu Luiz Gonzaga. Mas não é só uma discografiazinha, não. São um livro da discografia, do tamanho de um LP, com todas as capas e todas as contracapas em tamanho real, para que as pessoas tenham a sensação de ter todos os discos em casa. Vamos lançar todos os selos de 78 rotações, desde o primeiro em 1941 até o último em 1963, todos os selos dos 125 discos, uma música de cada lado. Essa 13 de dezembro, por exemplo, que ele cantou no começo do programa, é de 1953. Originalmente é uma música de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. E nos anos 80, Gilberto Gil colocou letra. Então vai estar lá o selo do disco de 1953, para que as pessoas tenham lá acesso, manuseio e tal. Então, assim, é um trabalho bem completo, bem complexo. E que eu estava falando da questão das parcerias, né? Então a gente, nessa caminhada, nós começamos a bater na porta, né, de algumas empresas, buscando alguns parceiros. E aí eu costumo dizer que essas pessoas, essas empresas que entraram nesse nosso projeto, não estão apoiando, colocando grana em um projeto financeiro, estão colocando empenho em um sonho que a gente está realizando. A gente vai levar a nordestinidade, levar a cultura. Então eu queria aproveitar esse espaço para agradecer a Betânia, agradecer a Cerbrais, agradecer a Uninasal, ao Grupo SS e à Sevema, né, que estão com a gente nessa caminhada e junto conosco vamos realizar esse sonho, em homenagem ao seu Luiz Gonzaga. Paulo tem também um podcast paralelo a tudo isso, não é isso? Ainda tem podcast. Que é isso, rapaz? Não para. E aí o que é que nós fizemos, né, nessas entrevistas? Nós fizemos uma edição desses bate-papos que gravamos para o livro e lançamos agora no dia 30 de março um podcast. Esse podcast está nas principais plataformas, está no Spotify, está no Amazon Music, está lá no nosso site, luisluagonzaga.com.br, está no Deezer. E aí nós começamos o podcast com o primeiro episódio foi com o Lenine, cantor e compositor Lenine, e com o Fábio Cabral, que é da loja Passadisco em Recife. O segundo episódio nós lançamos com o Xambinho do Acordeon, né, protagonista do filme Gonzaga, nosso amigo, né, Nosso Michel? nosso Amigo amigo. Donato também, Xambinho que é um cara incrível, maravilhoso. E o Breno Silveira, diretor do filme. E esses bate-papos, essas conversas que nós tivemos, cara, cada história incrível, cada momento lindo, cada momento de emoção, sabe? Muito lindo, muito bacana.
E assim, quando eu fui ouvir o podcast, eu comecei a achar que eu estou com a memória, porque muitas vezes eu não lembrava das conversas e me emocionava de novo, sabe? Muito lindo. O Lenine contando a história sobre Luiz Gonzaga. Cara, Odaí José falando da importância de seu Luiz Gonzaga para a vida dele, de viagem que fizeram juntos. Assim, o Ernesto Palha, nos anos 80, o Ernesto Palha fez um Globo Repórter, né, com o seu Luiz Gonzaga, foi a Exu, foi a São Paulo, foi ao Rio, fez os andou a caminhos de cavalo Gonzaga. com ele. Andou a cavalo, andou de caminhão, É. foi uma farra. Cara, e o Ernesto Palha contando os bastidores e contando da emoção dele, de um paulista do interior, e tendo essa experiência, a vivência com o seu Luiz Gonzaga. Cara, é incrível. É incrível. Assim, não é porque eu estou participando do projeto, não, mas está ficando legal. Michel, você é um forte entusiasta, né, da música nordestina. Demais. Antes, né, da publicação de tudo isso aí que a gente está tomando conhecimento agora, o que a gente tem assim, de acervo, de publicações sobre o Luiz Gonzaga? Você já se debruçou sobre isso? Olha, tem coisas bem interessantes aqui. Por exemplo, o Adelson Viana, também um dos sanfoneiros, Grande amigos de sanfoneiro. Dominguinhos, um dos maiores mestres de sanfona desse Está no país. projeto também, tá? Pois é, já lançou um cancioneiro, né, com alguns anos já, com partituras para quem quer aprender a música do Luiz Gonzaga, tanto para sanfona quanto para outros instrumentos, a biografia sobre Luiz Gonzaga. Aqui a gente tem ali perto do bairro de Fátima, tem um museu, né, tem um museu que trata de Luiz Gonzaga, trata de Dominguinhos, Sim. então são coisas que a gente pode ter acesso aqui na cidade e muita gente desconhece, né? O importante é saber que Luiz Gonzaga, e toda a sua universalidade, dá muito material ainda para pesquisa, não só o trabalho do Paulo, mas a gente sabe que Luiz Gonzaga é tema de teses de doutorado Brasil afora. Tem uma cearense também, Alba Braga Ramalho, fez Ia falar nela já. uma tese de mestrado e Da doutorado. UES, né, professora da UES. Da UES, Isso, maravilhosa. exatamente. Uhum. Então, material assim para a gente é o que não falta, né? E Luiz Gonzaga permanece vivo em pessoas como o Nonato, que traz um DNA na sanfona, que também perpassa por Dominguinhos e tem a própria assinatura também como músico, como instrumentista. O estilo do Nonato tocar é próprio dele, mas a gente sente que há esse DNA. E ainda bem, Nonato, que nós temos você aqui em Fortaleza, especificamente na nossa cidade de Fortaleza, apesar de você ser um cabra lá do interior. Xadá, né? Lá do Xadá. Que bom ter você aqui, que a gente pode se aproximar ainda mais Não, a desse gente instrumento tem que maravilhoso que é a levar sanfona. a música nordestina para todo canto. Inclusive tem uma história engraçada quando eu fui fazer minha primeira turnê na Europa, né? E eu cheguei lá querendo tocar música difícil, né? Aquelas coisas de fora mesmo. Eu tô cantando som de fora, tocando música de fora. Isso. Aham. Não, eu tô fazendo errado. Eu ganhava umas palmas, né? Mas aquela coisa, né? Aí quando eu comecei a tocar nosso forró, nossa música, aí começou todo mundo se levantar e doidar. Agora entendi o que é que vocês querem ouvir. É claro, é o nosso. Não é maneira de primeira viagem, né? O próprio, agora puxando um cara nada a ver, e tem tudo a ver, porque também eram amigos da mesma época, o próprio Tom Jobim dizia, você não pode ir para os Estados Unidos e tocar rock, né? Exatamente. Você vai para os Estados Unidos, toque música brasileira. Você vai para a Europa, toque música brasileira. Você está no Brasil, toque música brasileira, porque E você se vê, nós não né? levarmos essa cultura para lá, quem é que vai levar? E você vê o quanto a nossa música o pessoal gosta, né? Apaixonante, né? Quando você toca, você vê as pessoas idolatrando aquela coisa, o fanatismo, né? Isso é muito bonito. A gente vê o pessoal fora, os gringos, cantando as músicas brasileiras, os forrós. E hoje em dia o forró fora está muito forte, né? Tem muitos brasileiros fazendo festivais de forró, enaltecendo Luiz Gonzaga, outros grandes mestres. Isso é muito bacana pra gente. Tem uma história muito boa, Vanderlei, Fernando. Tive recente com o nosso amigo Luizinho Calixto, e ele contando que foi tocar lá na Europa, também na Europa, e fez lá um forró, uma cidade muito fria, não lembro qual era, e tinha uma moça muito alta, muito galega, assim, dançando forró lindamente. E no final do show ela pediu para dançar com ele. Ele disse, mas eu não danço muito, mas eu vou dançar com o senhor. No final do show, ele suado ali no teatro, foi até a janela, se refrescou um pouco, voltou, ela disse, o senhor não vai fugir de mim, não. Ela falando português, né? Ele disse, mas você fala português tão bem, de onde você é? Olha como as coisas são. Ela era da Ucrânia e agora está sofrendo com tudo isso. Ela era ucraniana, falando muito bem português, e disse a ele, seu Luizinho, eu aprendi a falar português por causa do forró. Aí, incrível. Quer dizer, o A forró... sonoridade atraiu a... O forró chega à Europa, faz com que uma pessoa de um país que pouco conhece da cultura brasileira tenha interesse em aprender a dançar o forró e aprender a falar a língua portuguesa. Não, e essa questão da conexão com a Europa, né? Porque, e como ali nos anos 40, você pega a própria música Baião, né?
assim, literalmente o Gonzaga está ensinando, né, junto com o Bertas Teixeira. Eu vou mostrar para vocês, né, como se dança, como se canta e como houve um domínio da música popular brasileira ali com Gonzaga, ali com o Bertas Teixeira, com o Zé Dantas e seus parceiros. Só para você ter ideia, os principais nomes da música popular brasileira, ali na época, passaram a gravar baião. Você vê, o Dolores Duran tem um disco só de baião. Hebe Camargo tem uns 78 rotações cantando baião. Galbi Peixoto. A Carmen Miranda cantou o baião no cinema americano, em Hollywood, o Carrom Papá. Aí você baião na Itália, excursões organizadas para tocar na Europa. O próprio Trio Nagô, né, que é quem fazia parte do Trio Nagô, saudoso amigo Evaldo Gouveia, levaram o baião para Paris. Então, assim, essa universalidade, né, você falando da ucraniana, já na mesma hora eu me lembrei, passa um filme aqui na minha cabeça, levando dessa popularização do baião lá fora, que isso vem desde muito cedo. Né? Que é um ritmo muito gostoso, é contagiante, é bom de se dançar. Né? Vocês falando aí dessa relação, não tive como não me lembrar de pagode russo. Sim. Que é uma relação aí com o leste europeu, né? Com o leste europeu. E é interessante, que uma curiosidade sobre essa música, ela é dos anos 40. Ela era música instrumental. Música instrumental, uma polca, né? Depois que foi colocado letra, não foi, Paulo? Cara, em 1984, quase 40 anos depois, a música, o João Silva colocou letra nessa polquinha do seu Luiz Gonzaga. E virou um fenômeno musical, né? Essa música é maravilhosa, você não tem nenhum evento assim, forró, carnaval, é uma música muito tocada, muito vibrante. Mas acho que né? nós podíamos tocar um pouquinho pra ele. Vou tocar, você pode. Boa pedida, viu? E lembrando também que Luiz Gonzaga, antigamente ele era só instrumentista, né? Então antes dele cantar, ele tem discos só com instrumentais e tipo, era um instrumentista de primeira linha, assim. Fazia inclusive choros bonitos. Fazia choros lindíssimos, difíceis pra caramba, que muita gente pensa que ele só tinha o 3 de dezembro, vira e mexe, né, Paulo? Mas tem disco dele que se juntar dá mais de 60 músicas, só instrumentais que ele tem, uma mais linda que a outra. Então, Luiz Gonzaga era um músico completo, né? A discografia dele é muito grande, né? A obra, você consegue elencar suas favoritas, as mais importantes, que influenciaram seu trabalho, que influenciam o seu trabalho? Na minha vida, porque é o seguinte, eu comecei a cantar um tempo desse, né? Pouco tempo. Eu sou mais instrumentista. Então, Luiz Gonzaga, ele contribuiu muito para o meu lado instrumentista. E quando eu descobri, principalmente os discos deles instrumentais, ele me ajudou bastante na minha formação como instrumentista, né? A questão do choro, como ele tocava. Ele mudou realmente o jeito da sanfona, né? Porque antigamente o pessoal só conhecia a sanfona meio que europeia, que ela toca naquelas valsas, polcas, né? E Luiz Gonzaga foi um dos pilares, assim, para trazer o choro, a música brasileira, nordestina, né? Para tocar em pé. Para tocar em pé, exatamente. Que sanfona é instrumento para tocar sentado, né? É instrumento para concerto. E Luiz Gonzaga tocava em pé, fazia pirueta, fazia todo mundo com a sanfona, né? Chachava com a sanfona como ninguém, que eu não sei como é que ele conseguia fazer aquilo. Tem até um vídeo legal dele com o Dominguinhos, chachando os dois, assim, a coisa mais linda do mundo, assim. Eu só sei dar dois pra lá, dois pra cá com a sanfona e é mal, assim. Tá? E então, Luiz Gonzaga, ele contribuiu bastante pra minha formação. Então, esses discos instrumentais dele, pra mim, são como os principais deles, assim, né? E também, lógico, tirando as cantadas, tem as principais que a gente gosta de cantar, né, que o povo gosta também, mas que me contribuiu bastante foi o disco dele instrumental. Fazendo um parênteses dessa questão instrumental, em nosso livro nós colocamos alguns artigos, nós convidamos alguns parceiros e amigos para... E um desses artigos é do Armando, lá de Caruaru, que ele tem um blog, um Instagram sobre o Reginaldo Canhoto. E o Reginaldo Canhoto era um dos principais grupos ali dos anos 50. Gravou muito ele, né? E aí, o que é que nós tentamos no livro? Desmistificar isso que o Nonato endossou, que o Gonzaga era um grande músico. Porque o próprio Gonzaga passou a vida toda desmistificando. Dizendo, não era bom sanfoneiro, não sei o quê. Não. Ele era genial. E só para você ter ideia, ali nos anos 40, o Gonzaga tocava com o Benedito Lacerda, tocava com o Pixinguinha, tocava com o Canhoto. Então, assim, era um cara assim, genial e só quem tocava com esses caras era um cara assim, maravilhoso, né? A gente vai continuar falando da obra do Luiz Gonzaga, mas o Papo de Redação vai para um rápido intervalo. A gente volta já, não sai daí.
Redação de volta, discutindo hoje, debatendo, né, os 100 anos de Luiz Gonzaga. Gostaria de comentar sobre o quanto o Luiz Gonzaga ele era insistente em mostrar o seu regionalismo. Não só na música, insistência, né, no vestuário, em parecer com um cangaceiro, né, a roupa encomendada, né, Paulo? Eu acho que ele trazia toda essa nordestinidade, né? E através do seu Luiz Gonzaga, porque é engraçado, porque quando você fala em Luiz Gonzaga, você tem a visão do Nordeste, né? Aí isso vem a culinária, vem as vestimentas, né? Vem um jeito de falar. Porque eu vendo o Nonatinho tocando, eu fico imaginando, porque esse menino é um gêniozinho, tá? Esses meninos, assim, como dizia o G.C. Quirino, isso é um arrombado, viu? Isso é um elogio, hein? Isso é um elogio. Isso é um danado. E o seu Luiz Gonzaga, eu estava vendo certa vez um depoimento do Hervé Cordovil. O Hervé Cordovil é o compositor da música A Vida do Viajante. E nós conseguimos achar um depoimento em vídeo do Hervé Cordovil, transcrevemos para texto, vai estar lá no nosso livro, esse depoimento. E ele fala uma coisa que eu sempre pensei, mas assim, ele fala de uma forma muito legal. Ele fala assim, Luiz Gonzaga ele era um homem espetáculo. O Luiz Gonzaga, em cima do palco, a capacidade de ter domínio de uma plateia é uma coisa impressionante. E uma certa vez a jornalista chegou para o seu Luiz Gonzaga e falou, Gonzaga, qual a música que você vai cantar? Ele olhou assim e falou, só sei na hora. Quando eu olhar o público, de acordo com a manifestação do público, ele até fala assim, não sei se é uma coisa espiritual, é o que eu sei o que eu vou cantar. E tocava, e inovava, e no meio da plateia achava uma coisa engraçada, a pessoa que bebia um pouco mais e brincava com a pessoa, era assim, era impressionante. Espontaneidade sempre. Espontaneidade sempre, né? Era assim, genial, um gênio. Tem outro, não tem pareia não. Ele já era um homem grande, né? Grande e ainda mais com a indumentária ficava maior ainda, né? O Gonzaga tinha 1,71 m de altura. Só que ele tinha um tórax, a caixa tórax grande, então ele tinha a impressão que era maior. Aí quando você colocava o chapéu, né, mais pra cima aqui, o gibão, a sanfona. Aumentava. Rapaz, parecia esses heróis que tem hoje de personagem, Homem-Aranha, Iron Man, Gonzaga era o meu herói, né, com aquela indumentária. Então assim, o pessoal vai pra Homem-Aranha, que eu não tenho nada contra, eu acho legal, inclusive meu filho adora. Mas assim, o Gonzaga era o meu Homem-Aranha, sabe, era o meu personagem de toda a minha... E só contando uma história rapidinho sobre isso, um parênteses, a Thaísa, ela é filha da Fátima Marculino, que é um dos maiores parceiros de compositor do seu Luiz Gonzaga, compositor de Serrote Agudo, numa sala de reboco, né? Acho que o Nonatinho conhece muito, toca muito. E eu sou, inclusive, padrinho de casamento da Thaísa, da neta do Zé Marculino, muito amigo da família e da Fátima. Uma vez o seu Luiz Gonzaga foi para falar essa história do personagem, né? Foi para a Serra Talhada, onde morava a família do Zé Marculino, fazer uma homenagem depois que seu Zé Marculino faleceu num acidente de carro. E aí eles estavam na casa, almoçando, né? Ele sem um chapéu, conversando aquela voz grave, aquele jeitão já um pouco mais idoso. E estava lá a Thaísa circulando pela casa com 8, 10 anos. E conversou, almoçaram e foram embora para o local do show. Quando chegou no local do show, a Thaísa entrou no camarim, estava o seu Luiz Gonzaga colocando o chapéu, colocando o gibão e se dirigiu ao palco. A Thaísa ficou louca, desesperada. Aí saiu correndo para procurar a mãe dela. Mãinha, o seu Luiz, é Luiz Gonzaga. É Luiz Gonzaga, quer dizer, a criança, né? Viu que o personagem era o herói. A capa. Bacana. Interessante, Eu tenho uma experiência, teve uma vez que eu estava no Crato, não conhecia Petrolina, Juazeiro, aquela região que tinha vontade de conhecer, peguei o carro e resolvi fazer essa viagem, dirigindo. E por acaso eu tinha um pendrive dentro do carro com a discografia do Luiz Gonzaga. Sim. Interessante como foi essa trilha sonora ao longo da viagem, porque a estrada que liga o Crato à Petrolina passa por dentro de muitos municípios. E eu achei muito interessante a coincidência de quando eu estava passando por Bodocó, tocando a música, Oricuri, né? Exu, né? Passa pela terra. Exu, não tive como não parar Exu e visitar o museu do Gonzagão pela primeira vez. Então, como, mais uma vez, essa insistência dele em cantar as localidades, né? As cidades. Aqui no Ceará também tem uma música dedicada a Canindé. Estado de Canindé. Sim. Não, assim, inclusive eu trabalhei em Canindé pelo Banco do Brasil, né? A gente fez uns trabalhos lá. Fui gerente lá do Banco do Brasil em Canindé. É um cigano rico. Não, Michel, Nonatinho, Fernando, gente, olha a nossa riqueza cultural. E a gente está querendo levar um projeto de desenvolvimento que já é muito bem feito ali em Nova Olinda, seu Expedito Celeiro, com o Júnior, com a Allenberg. A gente está querendo fazer algo semelhante em Exu, que envolva a tecnologia,
para trazer esse povo, o Brasil. Quem dizia isso era o Machado de Assis, né? O Brasil real, né? E o Brasil oficial. Esse Brasil aqui, ele tem que conhecer o Brasil real. Tem que ir lá na essência. Verdade. E nós temos, assim, um trunfo muito grande nas mãos. Nós temos Gonzaga, temos Padre Cícero, temos Lampião, temos toda uma região, uma chapada maravilhosa, de toda uma geografia, de toda uma culinária. Cara, a gente tem que, né, Richel, de alguma forma trazer esse Brasil para esse nosso Brasil real aqui. E por incrível que pareça, quando você chega a Exu, você sente falta de um... Tem o Museu do Gonzagão, existe o Parque Asa Branca, mas você sente falta de mais coisa acontecendo ali, Sim. em termos culturais, Sim. né? Para que se valorize ainda mais a figura. Verdade. Quando eu passei por lá, nessa viagem, eu fui no museu, mas depois entrei na cidade porque eu queria conhecer a cidade, né? Só que aquela coisa de interior era 2 da tarde, as portas tudo fechadas, em volta da igreja tudo parado. Eu realmente senti a necessidade de alguma coisa cultural para além do museu do Gonzagão. E essa é a nossa inquietação, sabe, gente? Assim, esse trabalho junto com o Júnior, junto com o Vlad, junto com a Isa, junto com o Raimundinho, que é da Prefeitura hoje de Exu, para a gente trazer principalmente tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela vai caminhar muito legal. Nós disponibilizamos todo o conteúdo do livro. Imagina, você está lá em Exu, tem lá um QR Code numa parede, numa estátua, numa praça, você aciona um celular, escuta o Luiz Gonzaga contando. Eu acho que o caminho é esse. Colorir a cidade, sabe? Trazer sanfoneiros, as crianças, trazer... Eu acho que Nova Olinda é uma referência para isso, sabe? E envolver a população do Exu nisso, né? Sem a população do Exu se apropriar dessa proposta, nada Pertencimento, funciona. Né, cara? Pertencimento. Isso é fundamental. E eu acho assim, eu acho que é um propósito de vida nosso, sabe? Eu tenho isso como uma missão, de tentar, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento da região. No Natinho lá tocar, ensinar os meninos da região, né, Natinho? É bom demais. O Luiz Gonzaga, né, Paulo, você pode estar me corrigir, ele que criou aquele movimento, todo 3 de dezembro, levar vários sanfoneiros, fazer aquela festa. Começou uma festa com brincadeira, aí depois transformou-se num evento, né? Mas sempre eu fico vendo os vídeos na internet, né? O Dominguinhos Novinho, Zé de Manu, que é um cearense que era muito amigo do seu Luiz Gonzaga. Então todo aquele povo se reunia para brincar no aniversário do Luiz Gonzaga, que depois se tornou-se um evento, né? Isso era muito interessante. Quando chegava dezembro, todo mundo ia para lá, se reunia. Isso é muito lindo, essa coisa, né? Eu acho que é uma coisa que não pode morrer de jeito nenhum e continuar essa festa lá em Exu, né? Fazer essas coisas, como o Paulo falou também, as pessoas, atrair mais pessoas, né? Deixar a cidade mais com cara de Gonzaga. Não, e Exu, assim, o dezembro é fundamental. Agora, assim, eu até lembro da época do Centenário, que foi um movimento enorme, tinha 30 mil pessoas no último show lá do Seu Domingos, né? Inclusive o Dominguinhos estava hospedado com a gente na casa do nosso amigo Raimundo e Márcia, voltou comigo para Recife na última viagem dele. Mas o que eu me preocupo muito com uma palavra, assim, eu gosto muito de uma palavra, que foi talvez o que o Gonzaga mais fez na vida, o legado dele, sabe? Então, assim, Exu, a gente tem que ter a festa, tem que ser bacana, mas durante o ano, o que é que está acontecendo? Movimento nas escolas, culinária. Cara, aquela região ela é tão linda. Especialmente no São João, né? Poderia São João, o ecoturismo ali. A gente está fazendo, dentro do livro, a gente está fazendo um mapinha por onde o Gonzaga passou. Saiu lá do Araripe, foi até a Exu, vai ter lá uma iconografia e fonografia. Aí você tem um mapinha andando por onde ele andou, por dentro da Serra do Araripe. Imagina você fazer os caminhos de Gonzaga. É bom. São 16 quilômetros até o local onde ele combinou de encontrar, atravessou a serra para chegar no Crato. Aí você faz isso de bicicleta, acampa. Rapaz, você traz um leque de possibilidades ali para aquela região. Incrível, incrível. E é muito bonita a região, é linda a região. Só fazendo mais um parênteses, agora em janeiro, nós levamos o Renato Teixeira, junto com a Maria, junto com o Coiada, foi toda uma turma lá para conhecer a região. Que quando o Renato Teixeira esteve com o seu Luiz Gonzaga, eles fizeram um acordo de Gonzaga levar o Renato para conhecer a região de Exu e do Cariri, e o Renato levar seu Luiz Gonzaga para conhecer a região lá dele de Taubaté, no interior de São Paulo. Acabou não acontecendo isso em vida, e o Renato resolveu fazer isso agora. E aí nós fomos lá para Nova Olinda, tivemos lá no seu Expedito Celeiro, visitamos o mestre do Rezado lá, o senhor Antônio Luiz, tivemos lá em Santana do Cariri, fizemos todo esse roteiro com o Renato. E fomos até Exu. Fomos até o Parque Asa Branca, fomos lá em Flávio Leandro, lá em Bodocó. Olha a quantidade de possibilidades. Fomos na Chapada do Araripe, lá em Bibi, fomos lá nas Tabocas. O Renato estava encantado. Encantado. O que é que você está fazendo? Vai virar um documentário. Um documentário vai ser Renato e uma criança, Valentina, que foi com a gente fazendo a viagem, ficou entusiasmado. Essa mesma turma vai até Taubaté para conhecer a região de São Paulo. Já estamos rodando as possibilidades de fazer um documentário dessa troca
de conhecimento, né? Cultura, De interior né? de São Paulo, interior de Pernambuco, uma parte do Ceará, tendo o Renato Teixeira como anfitrião e apresentador desse... A gente se sente muito improdutivo ao lado dele. Mas a A obra gente está aqui para servir, rapaz, e aprender. Eu gosto das aulas. A obra do livro vai ser um marco, realmente. Acho que vai É. ser quase que uma obra definitiva, talvez, uma antologia. Não, seria né? muita ousadia da minha parte, sabe? Porque tem tanta coisa ainda para se falar, Mas rapaz. certamente é um... O Paulo falou da questão dos caminhos que o Luiz Gonzaga percorreu, né? Eu, como músico, eu fico imaginando, tipo, como é que era naquela época as estradas interiores que ele frequentava, né? Os caminhões que ele tocava em cima, né? Não tinha os estrada. sombres, não tinha estrada. A gente fica imaginando como é que o Luiz Gonzaga conseguiu levar a música para esse povo, assim, de uma cidade que acho que às vezes a gente nem conhecia, né? Uma cidade assim, num lugar assim. Eu fico todo dia me imaginando como é que ele conseguia fazer isso, né? É muito... Mas no Natinho ele fala, desculpa, Chaco. Pode falar. Ele fez uma grande turnê. O Gonzaga, desculpa, eu tô falando demais, né? Tá ótimo, tá excelente. adorando, pô. Morrendo de A gente vergonha. tá adorando, pô. Uma aula. Vem mais 400 páginas por aí, a gente tem que aproveitar aqui. Não, mas assim, o Gonzaga, ele foi o primeiro artista pop brasileiro a fazer turnê patrocinada. Isso é de fato. Cara, e eu tava fazendo a transcrição durante o livro, nós vamos ter alguns programas de rádio dos anos 50. O locutor apresentando. Estamos aqui com o Luiz Gonzaga, com o Humberto Teixeira, aí o Humberto Teixeira fala, Zé Dantas fala e tal. E aí o cara fala, se você quiser ganhar um cartaz autografado por Luiz Gonzaga, mande uma carta para tal lugar e nós vamos levar Luiz Gonzaga para sua cidade. A cidade que tiver mais de 1000 cartas, nós vamos levar Luiz Gonzaga. Olha aí. Cara, eles tocaram em mais de 900 cidades. 900 cidades. Tinha dia que ele fazia 3, 4 shows, andava, pegava o mapa, chegava divulgava o show de manhã, chegava na cidade, divulgava na praça, fazia era tipo uma comitiva. Ia pra cidade, divulgava o show e à noite tava tocando na praça, tava tocando no cinema. Foi de norte a sul. Foi de leste a oeste. Gonzaga tocou em praticamente todos os municípios brasileiros da época. Praticamente todos os municípios. Coisa assim que não tem paralelo na música Chegava popular de dia, brasileira. anunciava igual aquele circo que chegava na cidade, né? Anunciava a festa e à noite a festa. É muito... Fala, Chel, desculpa, cara. Não, eu que peço desculpas, eu quero que você continue falando. Não, esse negócio da apropriação lá do Exu, que é quase Ceará, mas que é Pernambuco, como falou muito bem o Fernando. A gente observa os movimentos de grandes artistas brasileiros que surgiram naquela época, nordestinos, ou logo em seguida, que já vem a raiz desses outros artistas, né? Luiz Gonzaga fez uma coisa que pouquíssimos fizeram, ou quase nenhum, que é voltar para a sua terra, já na idade avançada. Quer ver dois ou três exemplos muito clássicos na música brasileira? Dorival Caymmi é o nosso Luiz Gonzaga da Bahia, né? A Bahia é um universo à parte no Nordeste, né? Dorival Caymmi saiu da Bahia nos anos 30, 40, nunca mais voltou para a Bahia. E continuou sendo a referência de música baiana, assim como João Gilberto. Depois que saiu da Bahia, nunca mais voltou para a Bahia. Isso, Caetano, Gil, né? E Luiz Gonzaga não, fez o movimento inverso. Fez muito sucesso, pegou todo esse sucesso, agora eu vou me aquietar no meu Exu. E de lá ainda fez muito movimento. Então, por isso que nosso trechinho de terra ali, Ceará, Pernambuco, precisa de tudo isso, desse circuito que o Paulo Vanderlei falou, para que a gente se aproprie também da nossa identidade nordestina através de Luiz Gonzaga. Já imaginou a cultura do Nordeste sem Luiz Gonzaga? Dá para imaginar isso? Não dá. A gente fala de Nordeste, está falando de Luiz Gonzaga. E em seguida, está falando de Dominguinhos também, né? Que também é pernambucano de Garanhuns. Né? Bem, pessoal, infelizmente o programa está chegando nos momentos finais, mas eu queria aproveitar a sua presença, Nonato, para os projetos que você tem algo, lançamento em mente para os próximos meses? Sim, eu estou terminando de gravar meu disco, meu primeiro trabalho cantado, né? Que já tem um trabalho autoral, instrumental. E estou terminando agora o disco cantado, que vai ser lançado agora em maio, se Deus quiser, com participações de grandes nordestinos, como Flávio José, Valdone, Xambinho, Dorival Dantas. Então vai ser uma brincadeira muito boa esse disco, regravação de muitas músicas conhecidas, como também trabalho músicas autorais. Então eu acho que em maio vai estar lançando esse disco, que vai ser muito bom. Se Deus Previsão quiser. para maio, então. Para maio, exatamente. Paulo, o seu trabalho, o site, onde a população encontra para ver os trabalhos, como é que... O nosso site é luizluagonzaga.com.br, luizluagonzaga.com.br. Pode nos achar também no Instagram, né, Paulo Vanderlei, o underline. A previsão do lançamento do livro é para novembro, dezembro, mas já lançamos agora o podcast, que você encontra Luiz Gonzaga 110 anos.
Vamos lançar agora em maio uma websérie, né, que faz parte desse projeto do podcast e do projeto do livro. Gostaria de agradecer o espaço, muito obrigado por estar aqui com o Nonato, com o Richel, para mim foi um privilégio, Fernando, e estamos por aí, qualquer coisa é só chamar. Realmente, Richel, agradeço também sua presença. Obrigado pelo carinho de ter feito esse convite, estar aqui ao lado desses dois queridos amigos. Bem, o Papo de Redação está chegando ao fim, agradeço bastante pela sua companhia, infelizmente está chegando ao fim, mas a gente vai terminar com música. Vou aproveitar o Nonato mais uma vez, a presença dele, para encerrar em alto estilo aqui o Papo de Redação. Até a próxima. Quando eu voltei lá pro sertão, quis zombar de Januário com meu fole prateado. Só de baixo, 120, botão preto, bem juntinho, com um negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem foi o granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou meio zangado, Vejacó: Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso e com ele ninguém vai, Luiz. Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. Respeita os 8 baixos do teu pai.